Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Caminhando e Falando. Bom, no momento eu estou aqui no conforto do meu sofá, mas o primeiro episódio já está gravado, eu já vou disponibilizar aqui para vocês. Mas antes eu queria passar aqui para agradecer a todo o carinho, todo o apoio que eu recebi, tanto pelo Instagram, WhatsApp, enfim, pelas redes sociais. Muita gente apoiando, muita gente incentivando, dando força. Nem vou editar esse primeiro vídeo aqui. Opa, tive que fazer uma ediçãozinha aqui, foi sem querer, desculpa. Bom, mas enfim, como eu estava dizendo, agradecer aí a todo o carinho, todo o apoio, todo mundo que comentou, compartilhou, incentivou de qualquer forma, seja por uma mensagem, por um compartilhamento. Muito obrigado mesmo. De extrema valia o apoio de todo mundo. E, mais uma vez, contextualizando aqui quem está falando é o Jefferson Campos Beck. Eu tenho deficiência visual total, tenho a pele clara, cabelo escuro. Estou usando uma camiseta preta, óculos escuros e estou aqui hoje na minha sala de casa, no conforto do meu sofá. Mas já saímos nas ruas, já gravamos o primeiro episódio, vamos conferir. Não esquece, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Em breve a gente vai estar jogando isso aqui no YouTube também, então deixa o seu joinha. Comenta, compartilha, enfim, muito obrigado pelo apoio de todos mesmo. E vamos lá então mais uma vez para a nossa jornada diária ali de levar e buscar as crianças na escola. A escola fica aqui a 3 quadras de casa e eu tenho às vezes que fazer esse caminho 3 vezes por dia. E é uma diversão, é um aprendizado, enfim, é uma batalha, mas muito legal e eu quero cada vez mais que vocês possam aprender comigo e, enfim, contribuir, colaborar de qualquer forma. Muito obrigado mesmo. Chega de conversa, bora lá, vamos curtir o primeiro episódio. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui então para nossa primeira aventura, né? Nosso primeiro episódio, nosso primeiro desafio e de uma forma até, inclusive, um pouco diferente dos que a gente mostrou nos últimos dias, né? Eu expliquei para vocês que eu faço esse trajeto, né? 3 quadras aqui na Avenida Cavalhada, mas não expliquei que eu faço ele ida e volta e às vezes até 3 vezes num único dia, exatamente. E aí, então, a gente pode gravar o podcast tanto de manhã, né? Na primeira horário, quando eu faço a primeira jornada, ao meio-dia eu faço uma segunda e depois no final da tarde mais uma vez, exatamente. Mas faz parte. Bom, hoje estamos aqui então, né? O horário do meio-dia, fazendo esse caminho inverso para ir buscar as crianças, né? Não expliquei também que o motivo de fazer toda essa jornada, todas essas vezes, é porque são 2 crianças, uma fica o dia todo, outra fica só até o meio-dia, e aí a gente faz essa jornada. Olha aqui, um primeiro obstáculo aqui, bem bonito, um carro no meio da calçada, exatamente, parabéns galera. O que acontece, né? O pessoal não consegue colocar o carro em cima ali dentro da loja, aí eles botam aqui na calçada, ó. Aí a calçada fica essa maravilha aqui com esses buracos, pedra quebrada. E aí a gente tem que passar aqui todos os dias e superar todos esses obstáculos. Faz parte, né? Bom, mas como eu falei, né? A ideia nem é só falar sobre esses perrengues que a gente enfrenta aqui todos os dias. Agora tá um calorão aqui de 1000 graus em Porto Alegre. Então nós estamos aqui hoje falando um pouco do dia a dia e também das coisas que acontecem, né? Mas, bom, pegando um gancho também em tudo que foi dito aqui nos últimos dias, a gente sabe que a cidade de Porto Alegre, ela já era muito comprometida, né, na sua estrutura como um todo. Então, a gente tinha um grave problema aqui, que quando dava uma simples chuva, né, a cidade já virava um caos. Caía poste, caía árvore, estragava a sinaleira, o trânsito virava um caos, era terrível o negócio. Mas aí o que acontece, né? Não podemos deixar de falar da enchente de 2024, né, gente? Eu até inclusive nem estava morando aqui em Porto Alegre naquela época, morava na cidade de Encantado, que inclusive foi onde tudo começou, né? Já tinha dado 2 enchentes lá, antes de tudo aquilo. E aqui em Porto Alegre, então, em maio de 2024, a situação ficou bem pior, né? Olha aqui, ó. Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Obrigado. Então, assim, aqui em Porto Alegre já era um caos antes da enchente. Depois da enchente, com as ruas, os bueiros principalmente completamente entupidos, alagados, a situação ficou ainda pior, né? Por isso que a gente vê quando a gente vai atravessar uma rua, né, vai andar, né, em qualquer área da cidade, a gente percebe bueiros transbordando lixo, sujeira,
lodo principalmente, né? Então a gente sabe que realmente não é muito fácil, não é fácil, né, dar conta de toda essa estrutura. É uma estrutura bem grande até. Olha que beleza para um cego que não enxerga. Essas motos assim com cano barulhento, elas ajudam bastante. Porque daí o cara, além de cego, fica surdo também, né? Não sei se eu expliquei para vocês também, né? O cego, ele usa muito a questão da audição, né, para se orientar. E aí quando vem, ó, agora tá um silêncio aqui, vamos falar baixinho, que senão o pessoal vai estranhar aqui, né? Mas enfim, a gente usa a audição para se orientar. E aí vem essas motos barulhentas assim, ajuda um monte, assim, é uma maravilha. Enfim, como eu estava dizendo, a gente sabe da dificuldade que é manter toda essa baita estrutura, né, gente? A cidade como um todo, assim, nossa, eu não tenho nem ideia de quilômetros que ela tem, mas é bem grande. Só a Zona Sul aqui, olha, acho que dá mais de 10, 20 quilômetros, somente a Zona Sul. A gente sabe que tem cidades muito maiores, né? Mas também a Porto Alegre não fica muito atrás. E o que acontece? Foram disponibilizadas verbas, tanto federal quanto estadual, de todos os lados, públicas, privadas, de todas as formas foram feitas várias ajudas, investimentos. Olha aqui o lixo aqui, né, no meio da rua, que a gente vai chutando também. Mas o que realmente precisava ser feito não foi feito, né? Que era a desobstrução desses bueiros. E não apenas em alguns locais específicos, né? Mas principalmente naqueles locais onde realmente a enchente foi pior. Aqui, inclusive, uma região da cidade que é bem distante do rio. Então a enchente nem chegou até aqui. Mas a sujeira, o lodo, o lixo que transbordou dos bueiros, ele sim, ele chegou até aqui. Oi? Ah, tá, não, vou atravessar aqui desse lado, obrigado. Ela queria me ajudar a atravessar aqui, só que ela vai atravessar a Cavalhada e eu vou atravessar essa ruazinha aqui do lado, que é a Padre Réus, que é onde tinha o nosso pântano aqui, né, recentemente. Agora tá um pouquinho melhor aqui o nosso pântano, então acho que já dá pra gente passar aqui. Aqui tem uma sinaleira que vem os carros de um lado e tem os carros que vêm desse lado aqui da Cavalhada. E nós vamos indo aqui devagarito, né? Eles estão nos vendo, espero. Nós vamos se enfiando aqui no meio deles. Esse outro lado aqui é um posto de gasolina. A gente sabe que o posto, ele precisa ter um pátio bem amplo, né? Bem aberto. Mas como nós precisamos, por exemplo, de uma parede para se orientar, esse trecho aqui ele é bem complicado também, ó. Tem uma divisóriazinha aqui na calçada que a gente até consegue se guiar, mas como aqui é muito aberto, muito amplo, fica difícil da gente conseguir andar reto, né? Não tem como tu andar reto num lugar que tu não tem uma referência, não tô enxergando um ponto lá na frente para ter uma referência e seguir reto. Diz que às vezes até algumas pessoas cegas ela se incomoda quando as pessoas na rua só dizem para ela vai reto, vai sempre reto. Mas como é que eu vou ir reto? Não tem nenhuma referência para ir reto. Então a gente precisa de uma calçada aqui para ter essa referência. Bom, aqui a gente está chegando também naquele buraco que eu havia mostrado num dos outros stories aí que a gente fez na semana passada. Então aqui a gente também tem que ter um certo cuidado. Eu vou dizer para vocês que, como eu estava falando também, né, como a gente usa muito a audição para se orientar, então eu tenho que me ouvir, eu tenho que falar e tenho que ouvir esse barulho das motos, dos carros, dos buzinaços. Aí aqui eu vou com um pouco mais de cautela, porque além daquele buraco que já está aqui há mais de um ano, onde eu até inclusive já enfiei a perna nele por 2 vezes, eu mostrei para vocês que também surgiu um novo aqui, né? Aqui tá bem ele aqui, ó, caiu bem pertinho dele. Então ele tá aqui ainda também. Aí agora aqui a gente segue mais um pouquinho, com um pouco mais de cautela, para a terceira rua que nós vamos atravessar. Essa rua ela até é um pouco mais tranquila, mas vem carros e coisas de todos os lados, né? Então vamos indo com cuidado. Aqui, pronto, chegamos na calçada. Agora, aqui esse é o trecho mais tranquilo, gente. Aqui a calçada ela é reta. Tem ali um pouquinho mais adiante, tem um murinho, uma parede ali que a gente consegue se guiar. Nesse primeiro trecho aqui até não tem, mas a gente vai indo com certo cuidado aqui e vai conseguindo
fazer essa movimentação aqui. Bom, como eu expliquei para vocês, né, o negócio é ao vivo, não tem edição, não tem corte. A ideia é justamente mostrar tudo o que acontece em 3 quadrinhas, né, porque acontece um pouco de tudo. Hoje até um dia está tranquilo, por causa desse calor. E a gente veio numa caminhada tranquila, leve, são 500 metros também, não foi explicado o que a gente faz. E a gente já está meio que pegando até a manha aqui desse trajeto. Ó, agora aqui começa uma paredezinha. Ó, primeiro tem a divisória, pronto. Ó, chama aqui a parede que vai até lá, ó, a escola. E é isso, gente. Como eu estava explicando para vocês, a gente sabe então da dificuldade que é manter essa estrutura, manter uma cidade limpa, uma cidade organizada, e com toda aquela enchente que deu também, que não foi pouca coisa. A gente sabe que é tudo muito difícil, mas a gente recebeu apoio do mundo inteiro, vamos ser bem sinceros, né? Recebemos apoio de todos os lados, não só Porto Alegre, como o Rio Grande do Sul como um todo. Temos o nosso governador aí, que está querendo se lançar para presidente, o nosso prefeito, que já está no 2º mandato, né? Então eles tiveram toda a oportunidade, todo o tempo, todas as condições de melhorar essa estrutura, de melhorar a vida das pessoas aqui na cidade. Mas não preciso nem dizer, né, que realmente nada foi feito. Infelizmente, nós estamos nos aproximando de abril agora até, inclusive, e a situação toda aconteceu em maio de 2024. Se nós hoje tivermos um volume de chuva sequer parecido com aquele que tivemos lá em maio de 24, vai acontecer tudo de novo, né? Porque o assunto até já caiu no esquecimento, já virou lenda, já nem se fala mais nisso. A preocupação agora é só com, né, eleição para presidente, para deputado, para senador, enfim, para o que seja. E então a gente sabe que vai ainda continuar tudo isso. A gente vai ter que conviver, vai ter que aprender a conviver com tudo isso e ter esperança de que um dia as coisas melhorem, né, gente? A gente sabe, a gente não quer aqui também desejar que o barco afunde, né? Até porque a gente já está cansado de viver afundado. Mas a ideia é que as coisas melhorem, que o governo tenha ciência de que numa cidade existem vários tipos de pessoas com vários tipos de necessidades diferentes, cada uma das outras, e todas elas precisam ter o mínimo básico, né, para levar uma vida digna, conseguir levar e buscar seus filhos na escola. Viemos morar aqui perto por ser próximo da escola, por ter essa comodidade, mas no fim a gente acaba tendo muito mais transtornos do que benefícios, né? É isso, chegamos aqui na escola então, né? Não deu nem 10 minutinhos aí, eu acho, de caminhada, mas agradecer aí então, lembrando a parceria de todos aí, quem quiser ajudar, contribuir, colaborar com assuntos, com pautas, com temas, com sugestões, e até o próximo episódio, falou? Valeu, galera, abraço!